Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Operação da PF apreende 583 mil em aeronave do advogado Deadélio Bispo. É isso mesmo. Uma operação da Polícia Federal resultou na apreensão de 583 mil em uma aeronave da propriedade do advogado criminalista Fernando Costa Oliveira Magalhães, nesta sexta-feira 16, no aeródromo Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte. O advogado, que já defendeu figuras como Adélio Bispo, autor do atentado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado pela morte de Elisa Samúdio, negou qualquer ligação com o montante apreendido. O dinheiro foi encontrado com 2 passageiros que chegaram de São Paulo em um bimotor da Embraer. A dupla foi detida para prestar esclarecimentos, pois não conseguiram comprovar a origem do dinheiro. Em junho deste ano, Magalhães já havia sido alvo de outra operação da PF. Naquela ocasião, ele foi investigado por suposta ligação com empresas de fachada criadas para lavar dinheiro de organizações criminosas, acusação que ele também negou. A investigação sobre a origem dos valores apreendidos segue em andamento pela Polícia Federal. E Bolsonaro participa de enorme motocarreata em Fortaleza, protegido com maleta à prova de balas. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Fortaleza no último sábado 17 para participar de uma motocarreata, em apoio ao deputado federal André Fernandes, candidato à prefeitura de Fortaleza. A participação de Bolsonaro no evento atraiu diversos apoiadores e lideranças políticas, reforçando a campanha do PL na capital cearense. Veja o vídeo. Junto com o André Fernandes, e os dois estão aqui porque querem uma fortaleza melhor, porque eles querem uma cidade melhor, mais segurança, mais educação, mais saúde, e só temos uma opção. E Transparência Internacional critica Moraes e fala em abusos. ONG se manifestou por meio das redes sociais. Nesta sexta-feira 16, a organização não governamental Transparência Internacional usou a rede social X para criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ONG citou o recente caso exposto pelo jornal Folha de São Paulo, de que o gabinete do magistrado teria usado de maneira não oficial a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para produzir relatórios sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ONG, as ameaças à democracia são reais. Uma publicação defende que não é com abusos de xerifes que se vence o autoritarismo. As ameaças à democracia são reais, mas tal qual no combate à corrupção, não é com abusos de xerifes que se vence o autoritarismo. Pelo contrário, assim ele se alimenta. Há 5 anos, Alexandre de Moraes relata o inquérito das fake news, uma ação que já nasceu corrompendo a justiça. Destaca uma publicação da Transparência Internacional. Em outro post, a ONG relembrou a abertura do inquérito das fake news. O inquérito das fake news foi aberto em 14 de 3 de 2019, pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, violando princípios centrais do sistema acusatório. Foi aberto de ofício, sem dar acesso ao MP, designando Alexandre de Moraes como relator, sem sorteio, e com objeto totalmente genérico. Destacou a publicação. E Dom Luiz Felipe comenta vídeo de Glenn Greenwald sobre Moraes. Assista. And the power that is centralized in his hand is remarkable, and the reason it happens is because he's only basically exercising these repressive powers against the political enemies of the left. And it's so amazing to watch how when repression and tyranny and authoritarianism is exercised for the benefit of one political group, the blind reverence that group will then have for that person is unlimited. Not only do they defend every single thing that Alexandre de Moraes does, they don't care if it's criminal, they don't care if it's
an abuse of the Constitution. They don't care at all. They don't care if it's based on falsehoods, like that case I explained where they imprisoned Bolsonaro's top foreign policy advisor. They'll defend every single thing he does, and more than that, they believe that any reporting on him, any questioning of him, any criticism of him is criminal, is like treason. It's like an attack on Brazilian democracy, and he believes that too. So we'll see where this reporting goes. This is obviously not the first time I've done reporting based on major leaks, but each one brings certain, I think, crucial journalistic benefits and benefits to democracy. But obviously, if you are doing this sort of thing against powerful factions, there's also risks that come with it. And it's always a question of where this will go. But at the end of the day, this is reporting that obviously has to be done and should be done. It sheds a lot of light on what he's doing. There's no national security issues involved in it. He believes he is Brazilian democracy itself, and any questioning of him or speaking at all critically of him is an attack, by definition, a criminal attack on the legitimacy of the state and therefore democracy itself. It is very illuminating about how that could so easily happen elsewhere, including places where you think it can't. So we will definitely keep you updated on the reporting as it goes along. I'm sure there'll be lots of twists and turns to come. There's a lot more reporting to do. We've only just begun, so we will keep you filled in as. Vamos lá, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, suas considerações, deputado, sobre esse episódio, essas falas do Glenn Greenwald. Olha, o Glenn tece alguns comentários ali intuitivos no comportamento da esquerda. E eu acho que muitos que seguem esse programa e diversos outros programas, ativistas, já estão conhecendo como é que a esquerda funciona muito bem. Já estão em profundidade aí da didática que forma a esquerda. E o que ele apontou ali de comportamento da esquerda apoiando medidas criminosas que violam o Estado de Direito, que são ditatoriais, que é um apoio cego, porque ele está representando a defesa dos seus interesses ideológicos, defesa do interesse ideológico da esquerda, então gera esse comportamento de violação ilimitada e apoio ilimitado. E isso não choca a nós ou a todos que conhecem a esquerda radical, porque a doutrina da esquerda é exatamente isso. A doutrina da esquerda ela condiciona os estudantes, sobretudo, os adolescentes, os estudantes, a acreditarem que toda situação normal é opressora. Ela é contra a sociedade, ela é contra a democracia. Então, estados de coisas, como as coisas se apresentam, não é ideal, é opressor. E você precisa se revoltar contra isso. Então, até medidas ditatoriais são toleradas. É por isso que muitos desses são mobilizados a destituírem instituições legítimas, até situações amplamente democráticas, mas eles são condicionados a acreditar que aquilo não é democrático, que aquilo é ditatorial e merece uma punição à altura da opressão que aquela instituição gera, falsamente, é claro, né? Então é por isso que ele está entrando nessa intuição, ela está entrando nesse comportamento, na descrição desse comportamento, da cegueira de eleitores da esquerda em apoiar atos tirânicos como esse que o Alexandre de Moraes protagonizou aí nos últimos anos, e simplesmente falar, não, é isso mesmo, em favor da democracia, temos que cometer esses atos mesmo, e ele está certo, e ele tem que violar o Estado de Direito mesmo, não precisa de processo legal para nada, não precisa de lei para nada, vamos encarcerar todo mundo, depois a gente descobre. Ou seja, existe algo, é uma função mais de justiceiro acima da justiça, e é isso que a esquerda ela doutrina para isso, né? Até o ditador do proletariado, a função do ditador proletariado no marxismo, ele vem exatamente com essa moralidade superior a todas as instituições, e ele vem exatamente para acabar com o estado de coisas, concentrar todo o poder para depois ele, na sua magnânima consciência, fazer a distribuição total do poder e propriedade às comunas, né? Então essa que é a visão marxista. Então, agora que o Glenn Greenwald está discorrendo sobre isso, eu acho que está meio tarde no processo, né? Aqui deixando bem claro, porque eles já assumiram o poder, eles já estão no protagonismo agora, estão com a caneta, estão até com a Polícia Federal do lado, né? E estão querendo criar mais forças de segurança para dar mais força a essa instituição. E aí,
voltando ao tema anterior, que era a questão da censura, fica a grande questão aqui para todos que estão observando essa sanha de querer censurar. Aí você fala assim, mas por que eles querem censurar tanto? Né? Qualquer pessoa assim vê o STF tentando censurar, o Executivo tentando censurar, os partidos de esquerda querendo censura, querendo projetos para censurar de tudo quanto é jeito, se não dá de um jeito, tenta de outro, se não dá do federal, tenta no local. Por que a censura é importante? Porque a opinião pública é importante. Simplesmente isso. Você que está nos assistindo, a sua opinião é importante. Você pode não se achar importante, mas num contexto do que eles querem, do que o totalitarismo quer, a opinião pública, ela é importantíssima. E é importantíssimo que apoiem o totalitarismo. E é claro que se o plano totalitário fosse bom, aí vem o segundo ponto, que explica o porquê a censura é parte integral do plano da esquerda. Primeiro, porque a opinião pública apoiando o totalitarismo é fundamental. Segundo, o plano totalitário não é bom. Se o plano totalitário fosse bom, haveria uma aderência natural. Não precisaria fazer censura. Mas eles sabem que o plano é ruim, porque envolve engenharia social, envolve interferir em todos os aspectos da vida do ser humano, da vida das famílias, da propriedade da renda e das oportunidades que existem na sociedade. Eles sabem disso, que o plano é ruim para a sociedade, é bom para quem está no Estado, é bom para quem está no comando das coisas, mas quem está na sociedade é péssimo plano. Veja o que aconteceu na Venezuela, onde milhões tiveram que migrar, fugir do país, outros milhões morreram de fome. E assim foi em todas as iterações comunistas. Eles sabem que o plano é ruim, então eles têm que censurar. Se fosse bom, eles não precisariam. Então fica aqui o comentário, porque eu acho que eles não vão abrir mão da censura em nenhum momento. Em nenhum mês, desde da sua inauguração, o PT deixou de levantar essa bola da censura. Ela está sendo regurgitada desde o primeiro mês e viu que não tinha maioria, então ele tenta de outro jeito, tenta fazer jabuti nas propostas, tenta fazer de outros meios, talvez por questões econômicas e não por questões legais. Então, temos que prestar muita atenção, pessoal. Vocês são importantes, a sua opinião é importante, mantenha ela livre. Gente, o que o ministro Alexandre de Moraes, o pseudo-juiz supremo, fez não é agir fora dos ritos. Volto a insistir. Isso é o menor dos problemas e é grave. Mas o nome disso é ilegalidade. O que ele fez foi forjar provas, direcionar investigação, selecionar a priori, previamente, os seus alvos por conta de questões pessoais, sem nenhum indício de crime. Foi isso que ele fez. Ele está para um vilão de filme de humor mais do que qualquer outra coisa. Aliás, careca também. Como assim não tem provas para prendê-lo? Use a criatividade? É ou não é? Isso é coisa de vilão. Isso é coisa de vilão do 007, não de juiz de corte constitucional, gente. Pelo amor de Deus, quem está passando pano para isso está expondo em praça pública que é cúmplice, que de alguma forma está ok com a ilegalidade, com crimes cometidos por um ministro supremo. Até a Cantanhede subindo o tom. Quanto maior o salto, maior a queda. E no caso de Xandão, dele e do Supremo. Olha só, gente. Veja, eu também suspeito de alguns veículos de comunicação mudando, dando uma guinada abrupta. Ah, isso é coisa do PT querendo fritar ele, porque ele faz frente ao Lula, ele é tucano, ele é um rival, tem poder demais, o Lula vai indicar mais um comunista, blá, 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 não me importa. Não me importa. Me importa uma única coisa hoje. Esse sujeito não pode continuar no Supremo. Senão o Brasil acabou. Ponto. Depois a gente luta contra o Lula. Você tem que aprender a escolher as batalhas. O Churchill se alinhou a Stalin para derrotar Hitler. Então não é hora de falar, tem que anular as eleições. Todo mundo que foi eleito fica contra você. Não é hora de fazer nada disso. A batalha do dia é o pseudo-juiz criminoso tem que cair, tem que sair de lá. É só isso. Não são falas fora do rito.
São crimes confessados. E eles sabiam que estavam agindo à margem da lei. Ou seja, eram marginais. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Diz o capanga, o laranja do pseudo-juiz, que tinha que fazer o trabalho sujo dele. Mas que de vez em quando ele ficava cismado e irritado com a lentidão e falava, eu vou ter que produzir o dossiê? Ou seja, ele virou perito também. Ele era vítima, procurador, juiz, investigador, perito. Ele era a porra toda. Deus, Luís XIV, rei absolutista. Olha o Estadão. A cisma de Moraes é a tragédia da República. E pasmem, o Estadão me chama de jornalista. O que ficou mais chato foram os objetos das denúncias. Uma delas inclui 2 postagens do jornalista Rodrigo Constantino. William Bonner, no Jornal Nacional, também me chamou de jornalista. Eu fui upgraded de bolsonarista, blogueiro bolsonarista, para jornalista. E aí, diz lá, é esse tipo de crítica a políticos e juízes plenamente assegurada pela Constituição que o ministro entende por atentado? A gente sabe a resposta. Agora, eu poderia estar apontando aqui que o Estadão é cínico, porque ficou anos e anos fingindo que, sim, eu era alguém que praticava atentado à democracia. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Seja bem-vindo, Estadão. Depois eu brigo com vocês. Depois eu volto a mostrar que vocês são oportunistas e hipócritas. Mas agora vocês estão, pelo menos, comprando a briga certa. É óbvio que não dá para aceitar que tudo que é crítica à ação arbitrária e criminosa do ministro Alexandre é um ataque às instituições, que foi o truque desde sempre dele. A premissa dele é, se você está me criticando, você é uma ameaça à democracia. Que é exatamente o que faz o Maduro. Então, o Andreasa também no Estadão foi na mesma linha com um pouco mais de coragem. É um sujeito que eu já gostei muito, virou um típico isentão, mas agora está lá confortável de novo no anti-abuso de poder. Tá certo, tá do meu lado então. O tribunal deu as mãos a Moraes e se uniu. Fechou-se mesmo, como se quem faz a crítica estivesse operando contra a democracia. Como se o ministro fosse a democracia. Como se o governo Lula fosse a democracia. Não se pode criticar porque assim se trabalharia pela volta de Bolsonaro. Trata-se de argumento covarde, safado, cretino, canalha. Parabéns, Andreasa. Agora, quando estavam indo atrás do esquisitão do Eustáquio, todo mundo virou e falou, esse cara não dá para defender. Quando foram atrás do Alan dos Santos, putz, é muito radical, muito tóxico. Aí foram atrás do Fiuza, de mim. Dá para me chamar de blogueiro, de pseudo-jornalista? Eu que passei por todos os veículos de comunicação do país, 6 anos colunista do Globo, lancei meu best-seller com o Andreasa pela editora Record, uma das maiores do Brasil. Fui da Rede TV, fui da Rádio Jovem Pan, fui da revista Voto, fui da revista Isto É. Eu tenho que apagar esse currículo todo, eu sei. Da época, do Valor Econômico, Rádio Auriverde, Revista Oeste, Gazeta do Povo, um jornal centenário. Correio do Povo, 0 Hora. Nossa, eu sou um pseudo-jornalista. Então, meus amigos, quando vieram atrás de mim, tinha que ter ficado claro que iam também atrás deles. É a velha lembrança do pastor alemão, não um cachorro, o Niemöller, durante o nazismo. Vieram atrás dos comunistas, eu não era comunista, deixei. Foram atrás dos sindicalistas, eu não era, deixei. Foram atrás dos ciganos, eu não era, deixei. Quando vieram atrás de mim, não tinha mais ninguém para ouvir minha voz, meu grito. Primeiro, caminhando com Mayakovsky, Eduardo da Costa. Primeiro, pisou no meu jardim e matou minha flor, eu não fiz nada. Invadiu meu jardim, arrancou uma muda, não fiz nada. Invadiu minha casa, me amarrou, abusou da minha mulher, estuprou minha filha e não tinha mais ninguém para reagir, né? Então, esse tipo de coisa é tão óbvio para quem estudou a história de regimes totalitários, de ideologias nefastas, do comunismo, do nacionalsocialismo, do nazismo, do fascismo. É tão óbvio. Eles começam pegando alguns símbolos e dando recados, mas eles vão atrás da Folha, do Estadão, de todos. De todos. Eles escolhem os alvos, né?
Esse é bandido, diz o juiz auxiliar sobre Eduardo Bolsonaro. Que imparcialidade existe aqui? Esse é bandido, vou atrás dele. Olha, de novo, vamos resgatar a história comunista. O Beria, na União Soviética, dizia: me dê um homem que eu aponto os crimes. Primeiro escolhe o alvo. Mas o Eduardo desabafou de maneira totalmente devida, legítima, xingando essas putinhas do sistema, que são esses policiais que aceitam se prestar a serviço de juiz, mequetrefe, bandido, como esse sujeito aí. Bandido. Criminoso. Criminoso é ele. Bandido é ele. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.